Oi, pessoal, tudo bem? Professora Daniela Saraiva aqui. Nós estamos retomando, né, minhas gravações. E hoje nós vamos gravar, nós vamos falar aqui a nossa 7ª videoaula e a 3ª do Barroco, que eu combinei com vocês desde o primeiro vídeo do Barroco que eu dividiria essa escola literária em 3 vídeos. Por quê? Por ser uma escola muito grande e por ela ser complexa. Complexa por quê? Porque no Brasil a gente tem a divisão da poesia e da prosa, sendo que na poesia a gente tem a lírica, que foi o vídeo de número 6, postado na semana passada, e a gente tem a produção satírica, né, que é uma produção à parte do escritor Gregório de Matos. Lembrem-se também que Gregório de Matos, ele é muito conhecido pelo apelido Boca do Inferno. Esse apelido forte ele recebeu por conta dessa poesia satírica que está aí no nosso primeiro slide, tá? Na realidade, a poesia satírica ela não segue as características, os preceitos do barroco europeu. O que a gente vai ter aqui é uma produção independente, tá? Com uma linguagem forte, inclusive uma linguagem de baixo calão, uma linguagem chula, que era considerada na época, em que o autor Gregório de Matos, ele criticava de forma bem forte os governantes da época, principalmente o governador da Bahia. Por conta dessa poesia de perseguir o governador da Bahia, o Gregório de Matos, ele foi condenado ao exílio. O exílio dele foi tão assim cruel que, terminado o período de exílio, ele ficou proibido de voltar à sua terra natal. Então, ele, após a condenação ao exílio, ele não tem o direito de voltar à Bahia, ele morre doente em outra cidade, e é um triste fim para o poeta, um poeta de grande relevância, grande importância para a literatura brasileira. Tá? Então, para ajudá-los, para vocês entenderem como a poesia satírica ela é bem diferente daquela poesia lírica, lembra que a gente estudou? A lírico-amorosa, a lírico-religiosa e a lírico-filosófica, que tinha aquele vocabulário selecionado, aquela preocupação com a forma, né? Aquele cultismo e conceptismo. Cultismo, uma linguagem culta, rimas ricas e raras, vocabulário selecionado e rebuscado. Vocês vão ver a diferença agora. Eu coloquei aqui um soneto de que eu gosto muito, que ele é um dos principais sonetos satíricos de Gregório de Matos Guerra. O nome do poema é soneto. Uma coisa que eu acho interessante, vocês vão perceber aqui comigo, lembrem-se, soneto é uma poesia dividida em 4 estrofes. As 2 primeiras têm 4 versos cada uma, olha aí, ó, e as 2 últimas têm 3 versos cada. Então, 2 quartetos, 2 tercetos. Então, ele seguiu aí esse padrão. Claro que ele não segue isso em toda a sua produção satírica, mas era muito comum ele seguir esse padrão. E aí ele começa assim, eu vou lendo aqui para vocês e a gente vai comentando. Lembrem-se que esse vocabulário que ele está usando para a época era um vocabulário que chulo, um vocabulário que não era adequado para os padrões de um texto literário. E lembrar também que o público leitor, claro, era um público mais abastado, eram pessoas escolarizadas. Isso não fazia parte da realidade de boa parte do povo brasileiro, certo? Então ele diz o seguinte aqui: neste mundo é mais rico que mais rapa. Quem mais limpo se faz tem mais carepa. Com sua língua ao nobre o vil decepa. O velho maior tem sempre o quê? Capa. Vamos começar aqui comentando essa primeira estrofe. Ele diz que nesse mundo é o mais rico que mais rapa. Rapa é roubar. Olha aí a denúncia que ele está fazendo, né? Que ela é muito interessante porque é do século XVII, mas se a gente parar para pensar, ele faz parte da realidade do nosso século, do século XXI, né? Aí, quem mais limpo se faz, tem mais carepa. Carepa é sujeira. Então, aquele que se diz que é o mais limpo, é o mais sujo. Quando ele diz, com sua língua ao nobre o vil decepa, vil é ordinário, tá? O velho maior tem sempre capa, o velhaco maior tem sempre capa, esse velhaco, vocês vão perceber bem aqui comigo, ó, que ele está com letra maiúscula. Ele está falando de quem aí? Bom, ele pode estar se referindo ao rei, tá? O velhaco maior, ou então ao papa, porque ele faz críticas aos poderosos. E os poderosos da época eram o quê também? O clero, o que a gente chama dos reis, tá? Então a gente tinha clero e reis, a parte da igreja e a parte da monarquia. Então esse velhaco com capa pode ser tanto os reis, criticando a monarquia, como pode estar criticando a igreja. Aí ele diz assim, mostra o patife da nobreza um mapa. Olha o termo aí que ele usa, patife, que é um termo, né, bem chulo. Quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa.
Quem menos falar pode, mais increpa. Quem dinheiro tiver pode ser papa. Olha só o tamanho da crítica que ele faz aí. Ele tinha uma língua bem ferina, né? Ele está dizendo que para ser papa tem que ter dinheiro. Quando a gente sabe que a questão de escolha de um papa, falando dos padrões atual, é de quê? É de todo o seu histórico, né, clerical. E aí ele está falando que quem tiver dinheiro é que pode ser papa. Outra coisa interessante aqui nesse trecho, ó, quem tem mão de agarrar ligeiro trepa, ele está dizendo o seguinte, que quem tem mão de agarrar, de pegar, ligeiro sobe na vida, tá? Ele diz, quem menos falar pode, mais increpa. A pessoa que menos fala, mais calada, é a que mais tem a esconder, tá? É aquele que a gente diz é o sonso, tá? A flor baixa se inculca por tulipa. Flor baixa, gente, flor baixa é aquela flor que ela nasce em qualquer lugar que ninguém dá valor. É aquela flor, por exemplo, que nos regos, né? Nas portas de casa, às vezes não sai aquela florzinha, flor baixa. Aí ele diz assim, se inculca por tulipa. Tulipa é uma flor muito delicada e, inclusive, ela é caríssima. Então, se você, por exemplo, quiser um buquê de tulipa, você tem que ter dinheiro para comprar. Então, ele está dizendo que a flor baixa se inculca por tulipa. Ele está fazendo crítica, sabe a quem aqui? A burguesia, porque a burguesia veio de baixo. Aí ele diz assim, ó, bengala hoje na mão, ontem garlopa. Bengala, na época, quem tinha uma bengala, principalmente aquela bengala que tinha ponta de ouro, eram as pessoas o que ricas, abastadas. E ele diz assim, bengala hoje na mão, ontem garlopa. Garlopa, desculpa, é instrumento braçal de trabalho. Então, olha que interessante, ele está dizendo que quem está usando bengala hoje, antigamente era trabalhador braçal. Então, quem era flor baixa, hoje quer ser o quê? Tulipa. Ele está falando da burguesia, que veio de baixo quando chegou ao poder, certo? A queda, a chegada da burguesia ao poder, né? Então, aí entra o lado histórico. Mais isento se mostra o que mais chupa. Então, mais isento, aquele que menos faz é o que menos suga, principalmente dos mais pobres. Aí ele diz assim, para a tropa do trapo, vaso a tripa. Gente, ele está chamando tropa do trapo. Trapo é o que não presta. Vazar a tripa, aí seria o que a gente chama de fazer o número 2. Só que ele está usando um termo aí bem chulo. E mais não digo porque a musa topa. Sabe que a musa aí com letra maiúscula? A burguesia, que se dizia defensora do povo, mas quando chegou ao poder o discurso mudou e o comportamento também. Entenderam? Olha que coisa interessante. Aí ele diz aqui, e mais não digo porque a musa topa, o que significa? Porque a própria burguesia, ela está freando, a própria burguesia, ela aceita o que está acontecendo. Aí ele diz no final, em apa, epa, ipa, opa, upa. Isso aqui foi uma forma bem satírica, bem debochada de terminar o soneto. Sabe por quê? Vou explicar. Porque são 2 terceiros. Lembrem-se, o primeiro daqui, ó, tulipa, rima com o primeiro do último, tripa. O segundo, garlopa, rima com o segundo aqui, ó, topa. Olha aqui a questão das rimas, né? O último, chupa, rima com quem upa. Como ele não tinha mais nada para dizer, ele tinha que terminar o soneto, faltava o último verso. Aí ele faz isso aqui. Então está aqui um maravilhoso modelo de quê? De poesia satírica. E assim ele faz a crítica aos ricos, aos poderosos, à burguesia, à igreja, aos reis. E isso lhe rendeu o apelido de Boca do Inferno e lhe rendeu também o exílio. Mas uma contribuição maravilhosa, porque mostra o primeiro sinal de uma pessoa nascida no Brasil, nascida na colônia, né? Brasil, colônia de Portugal na época, e que já demonstrava insatisfação com os poderosos, ok? Então, essa é a poesia do Barroco. E quando a gente fala em prosa, vamos lá. Bom, gente, a prosa, o que é um texto em prosa? Texto em prosa é aquele texto que ele não é feito em versos, que ele é feito em parágrafos. E quem é nosso representante? Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira, gente, eu vou ter um breve histórico aqui para vocês, porque alguns alunos gostam de anotar. Ele foi um orador, um filósofo, escritor e um dos missionários enviados para a catequização dos índios, tá? Na conquista do Brasil no século XVII. Quando a gente diz orador, muitas pessoas dizem também que ele foi um visionário. O que é visionário? Visionário é aquele que vê à frente do seu tempo. Então, o Padre Antônio Vieira, mesmo tendo sido enviado para cá para catequizar os índios, ele não concordava com os comportamentos da igreja na época. E tanto é que ele faz o sermão de Santo Antônio aos Peixes, que ele profere esse sermão na primeira missa rezada aqui no Maranhão,
E ele condena nesse sermão a escravidão. Quando ele condena a escravidão indígena, ele também faz sérias críticas à própria igreja. Tem um sermão de que eu gosto muito, que é o sermão da Sexagésima, o mais comentado do padre Antônio Vieira. Esse sermão da Sexagésima, ele está justamente criticando os representantes da igreja que falavam bonito nos púlpitos, que era onde eles rezavam suas missas, a gente chama de púlpito, que hoje a gente chama de altar. Eles falavam bonito nos púlpitos, mas o que eles falavam não era o que eles faziam. Então, ele criticava muito isso. E uma coisa também, ó, que eu botei aqui para vocês, ao lado do padre Manuel da Nóbrega, foi um defensor dos indígenas e judeus, se posicionando contra a escravização e a Inquisição. E sabe uma coisa interessante, turma? O padre Antônio Vieira, ele foi julgado e condenado pelo Tribunal da Santa Inquisição. Ele só não foi condenado a fogueira que tinha na época, né, quando era considerado um herege, que não tinha mais perdão, era condenado à fogueira. Ele só não foi condenado porque ele tinha o que a gente costuma dizer de costas quentes, ele era um político. Político é aquele que ele tem muito contato com a população, então ele era uma pessoa que tinha muita influência no seu discurso. Suas missas lotavam, toda vez que ele ia pregar um sermão, muitas pessoas iam escutá-lo. Então, por conta de ser uma pessoa, um visionário, de ser um bom orador, um filósofo, ele também era político. E por ser uma pessoa muito influente, só por isso ele não foi condenado. Mas ele foi condenado, tem todo o processo dele, ele foi proibido, inclusive, de rezar, né? As missas, de celebrar as missas, mas ele não foi proibido de escrever, e ele escreveu muitos sermões, tá? Então, outra coisa também interessante do padre Antônio Vieira, que eu quero que vocês lembrem, duas características marcantes no barroco são quais? Cultismo e conceptismo. O padre Antônio Vieira era contra o cultismo, anotem isso aí. Por quê? Ele dizia uma coisa com a qual eu concordo. Ele dizia que não adiantava falar e escrever bonito e não ser entendido. E se você quisesse levar a palavra de Deus para as pessoas, você tinha que falar de um modo que elas entendessem. E isso ele fala no Sermão da Sexagésima, por isso que eu selecionei uns trechos que eu vou trabalhar com vocês. Então, anote isso aí, porque isso cai muito. Padre Antônio Vieira, ele era conceptista. O que é conceptista? Ele botava sua concepção, sua ideia, e tentava persuadir, tentava convencer. A técnica da argumentação, que eu expliquei para vocês na primeira aula de barroco. E a dica que eu dou é que vocês revejam a minha primeira aula de barroco, que é o meu 5º vídeo. Esse aqui já é o 7º. 5º e 6º, barroco, 7º, que é o último de barroco, a gente vai encerrar com este aqui, tá? Então, lembrar, ele era contra o cultismo, mas ele era conceptista. Às vezes, a gente lê um sermão do padre Antônio Vieira e acha difícil, mas é um sermão muito interessante, porque ele trabalha coisas daquela época, vocês estão vendo as datas aqui, ó, 1640, 42, 45, 55, então, século XVII, mas que são aplicadas perfeitamente na atualidade. Então, eu separei aqui para vocês os mais comentados. Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra a Holanda, Sermão dos bons anos, Sermão do mandato, adoro esse sermão. Eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouco. Sermão de Santo Antônio aos Peixes, que foi proferido aqui na primeira missa rezada no Maranhão, que era contra a escravidão. E se era contra a escravidão, estava sendo contra alguns comportamentos da igreja, já falei isso para vocês. Sermão da Quinta Dominga da Quaresma, Sermão da Sexagésima, vou já falar dele, adoro, e Sermão do Bom Ladrão. O Sermão do Bom Ladrão, ele é excelente, já caiu em vários vestibulares, tá? O EMA, então, já cobrou. Se você colocar questões, Sermão do Bom Ladrão, Sermão da Sexagésima, vocês vão encontrar várias questões, certo? E aí vamos falar um pouquinho desse Sermão da Sexagésima. De que trabalha, de que trata, desculpa, esse sermão? Esse sermão, turma, ele vai falar sobre a arte de pregar a palavra de Deus. Ele vai falar do semeador. Ele usa uma metáfora, ele usa muitas metáforas, tá? E já quero adiantar a vocês que nessas nossas próximas aulas eu vou falar de funções e figuras de linguagem. Tem muita gente que já está, assim, muitos alunos já estão ansiosos esperando por essa aula. Já estou dando a minha dica aqui. Então, turma, ele usa muita metáfora. Esse semear e esse semeador são metáforas. O semear, pregar a palavra de Deus, semeador, o pregador da palavra de Deus, as pessoas que usavam os púlpitos, tá? E aí, o Sermão da Sexagésima, ele vai falar dessa arte de pregar a palavra de Deus. E ele diz
que quem vai pregar a palavra de Deus deve observar 5 aspectos. Então, eu vou dar esse trecho para vocês. Olha aí, ó. Mas como em um pregador há tantas qualidades e em uma pregação tantas leis, e os pregadores podem ser culpados em todas, em qual consistirá esta culpa? Aí ele bota esse trecho que já caiu em vestibular, tá? Pode procurar, pesquisar no Google. No pregador, podem se considerar 5 circunstâncias: a pessoa, a ciência, a matéria, o estilo e a voz. Aí ele explica, esse trecho é ótimo. A pessoa que pensem comigo, hoje, qualquer pessoa quer pregar a palavra de Deus. Mas será que você é digno para isso? Ele questionava na época, ó, século XVII. Hoje esse questionamento também acontece muito. A ciência que ele tem, ciência é conhecimento. As pessoas nem conhecem a palavra de Deus e querem pregá-la, tá? Isso aí foi muito questionado por ele. E até hoje a gente questiona, né? Você sabe, nem todo mundo tem conhecimento da palavra de Deus para pregá-la, né? Não? Aí, a matéria que ele trata, o assunto, de qual assunto eu vou tratar? E se eu for tratar desse assunto, eu sou digno para isso? O estilo que ele segue, o estilo de falar, gente. Você tem que ter um estilo. Se você está falando para um público de pessoas mais humildes, você tem que ter um estilo que eles entendam. Pois ele diz, condenando o cultismo, não adiantava falar bonito e não sei o que, entendido. A voz com que ele fala. Isso aí também é uma coisa com a qual eu concordo. Você tem que ter voz para pregar a palavra de Deus. Você tem que ter o timbre, porque essa palavra precisa chegar ao coração das pessoas. Isso ele fala o tempo todo nesse sermão. Um sermão bem longo, mas ele é muito interessante. Inclusive, os estudantes de direito, em muitas universidades, elas colocam os sermões de Padre Antônio Vieira, porque não teve pessoa no século XVII, falando em literatura, ok? Falando em barroco, ninguém para a técnica de argumentação, para persuadir como Antônio Vieira. Aí ele diz assim, todas essas circunstâncias temos no Evangelho. Aí vem o próximo, olha aí que eu separei para vocês, ó, mais um pouquinho do sermão da 60ª. Ó, antigamente convertia-se o mundo, hoje porque não se converte ninguém? Porque hoje pregam-se palavras e pensamentos. Antigamente pregavam-se palavras e obras. Palavras sem obras são tiros sem bala, atroa, mas não ferem. Para falar ao vento, bastam palavras. Para falar ao coração, são necessárias obras. Diz o Evangelho que a palavra de Deus frutificou 100 por 1. Que quer isto dizer? Quer dizer que de uma palavra nascerão 100 palavras? Não. Quer dizer que de poucas palavras nasceram muitas obras. Pois palavras que frutificam obras, vede se podem ser só palavras. Quis Deus converter o mundo que fez, mandou ao mundo seu filho feito homem. Olha o que ele está dizendo aí, turma. Ele está dizendo que palavras soltas são como tiros sem balas, fazem barulho, mas não ferem, não atingem quem querem atingir. Vocês já ouviram falar do trecho quem semeia ventos colhe tempestades? É desse sermão, muito conhecido esse trecho. Então, o que é que ele quer dizer aqui? Que não adianta os pregadores da palavra de Deus falarem uma coisa e fazerem outra. Que as pessoas se convencem mais pelo que veem do que pelo que escutam. E eu trouxe esse trecho para vocês, ó. Inclusive, ele está no original, vocês vão ver que ele está ainda com a regrinha de acentuação antiga, ó. Eu já ensinei essa aula para vocês, ok? Quando dobram as vogais E e O, a gente não usa mais acento, mas eu deixei o original, vocês estão vendo aqui, ó. A razão disso é porque as palavras ouvem-se, as obras veem-se. As palavras entram pelos ouvidos, as obras entram pelos olhos. E a nossa alma rende-se muito mais pelos olhos do que pelos ouvidos. Resumindo, as palavras sem ações são só palavras. Então as pessoas acreditam no que veem. E ele dizia muito, de que adianta você pregar a palavra de Deus, isso criticando a Igreja Católica, hein, turma? E aceitar a escravidão indígena. Entenderam como esse sermão é maravilhoso? Aí ele bota na pergunta, ó, se os ouvintes ouvem uma coisa e veem outra, como hão de se converter? Então eu deixo aí para vocês esses trechos, digo até que se vocês quiserem ler mais, leiam. No Google vocês encontram o sermão comentado, porque às vezes a linguagem é um pouco dificultosa, lembrem-se, século XVII, detalhe,
que ele não está usando o cultismo aí, ele está usando uma linguagem muito mais simples do que outros religiosos da época, tá? E eu separei também para vocês um trecho de um sermão de que eu gosto muito, é o Sermão do Mandato. Esse Sermão do Mandato, turma, ele fala do quê? Da arte de amar. Ele fala de um amor que a gente chama de incondicional. Ele se baseia, claro, como religioso, na Bíblia. E a Bíblia, ela fala do amor ágape. Para esse sermão também ele é bem longo, ele é bem interessante, ele vai falar de 3 tipos de amores. O amor causa, o amor fruto e o amor fino. O amor causa é aquele que tem um motivo, um porquê. O amor fino é aquele que tem uma finalidade, um para quê. E o amor fruto, é o que tem uma finalidade, um para quê. E o amor fino é que é o amor ágape. É aquele amor que não tem nem porquê, nem para quê. Então, o trecho em que ele resume o que é trabalhado no Sermão do Mandato é este aqui, ó. Ora, vede, definido São Bernardo, o amor fino diz assim. Aí ele bota um trecho em latim e traduzindo ao lado ele diz, amor fino, olha aqui turma, não busca causa nem fruto. E ele começa, se amo porque me amam, tenho amor causa. Se amo para que me amem, tem fruto. O amor fino não há de ter porquê nem para quê. Se amo porque me amam, é obrigação, faço o que eu devo. Se amo para que me amem, é negociação, busco o que desejo. Pois como há de amar o amor para ser fino? Aí ele bota aqui, ó, em latim e traduz. Amo porque amo e amo para amar. Quem ama porque o amam é agradecido. Quem ama para que o amem é interesseiro. Quem ama só porque o amam, não porque o amam, nem para que o amem, esse só é fino. E aí eu separei esse trecho porque ele tem tudo a ver, inclusive, com a realidade que estamos vivendo hoje. A questão do que é realmente amar o próximo, né? A gente que ama o próximo, e é necessário isso nos dias em que estamos vivendo, nessa situação em que estamos vivendo, que eu não tenho assim nem condições de falar agora muito sobre ela, mas a gente que ama, que diz amar o próximo, a gente não tem que amar nem por quê, nem para quê. A gente não tem que amar porque é amado ou porque é obrigação, nem para ser amado. A gente tem que amar só por amar. E era isso que ele pregava no século XVII. E hoje estamos precisando tanto, neste momento tão difícil, tão delicado que estamos vivendo. Tá? Então, essa é a minha dica sobre Padre Antônio Vieira. Eu sou até suspeita para falar que eu sou muito fã dos sermões dele. E deixei lá naquele slide outras dicas para vocês, tá? Espero que tenham gostado, tá? Eu já coloquei questões no nosso ambiente virtual de aprendizado, que é o AVA. Vou colocar algumas, tá? Sobre sermões também e sobre poesia satírica. E espero vocês na próxima aula, tá certo? Muito obrigada, um beijo, até a próxima.